A seleção. American Pit Bulldog. Josimar Silva. 2021. Copyright 2021, Josimar Silva. E-mail, jomaria29@outlook.com.br. Instagram, @odojoara. WhatsApp, 84 981623790. Capa, J. Domingues. Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação de direitos autorais. Lei 9.610/98. Apresentação. Este pequeno livro reflete, antes de tudo, como se deva pensar e agir em uma criação Pit Bulldog, influenciado e seguindo os grandes criadores da Old Show. Se não ao pé da letra, pelo menos tentando imitá-los. No entanto, isso não torna mais fácil ou menos complicado a seleção original desses cães, haja vista leis que proíbem esse tipo de seleção em nosso país e em parte significativa do mundo. Porém, o que as autoridades ou a letra fria da lei e seguramente protetores e modernos criadores não conseguem separar é a real seleção Pit Bulldog das brigas de cães, as famosas e famigeradas rinhas. Se você não alcança tal diferença, incorre no mesmo erro de proteloucos e legisladores corruptos, os quais infectam nosso país e nossas almas. Esse tipo faz tudo por amor ao dinheiro. No decorrer deste pergaminho, em concluindo, alguns não enxergarão nada que eles mesmos não conheçam e pratiquem em sua criação. Outros receberão como verdadeiras pérolas do conhecimento que alavancará seu plantel, outro grupo que nada pode compreender verá apenas palavras ao vento. Seja como for, aqui esta a coisa mais relevante na criação de cães de função, de facto, não em toda a sua abrangência, pois seria grande pretensão querer abarcar todo este universo em poucas páginas, pior em pequenas pinceladas. A seleção. Primeiro capítulo. A seleção. Repleta de histórias, fatos e acontecimentos, a seleção é com certeza a mais relevante ferramenta da criação Pit Bulldog. E antes que alguém mais exaltado venha me encher o saco afirmando que nada supera o Gamenês. Já começo lhe dizendo, Gamenês vai além do alcance humano, é inacessível ao Criador. Gamenês pertence ao cão. Isso fica claro na formação da raça. Ao tentar selecionar o Gamenês, criadores de todas as linhagens destruirão centenas do que poderia ser excelentes cães de combate. Gamenês é um dos grandes pilares do American Pit Bulldog, mas não é o pilar, a rocha onde se assenta a raça chama-se seleção e pertence a uma tríade, cão, homem e ambiente. Por que disse ambiente e não função, já que está parece imediato a seleção? Por uma razão bem simples, a função é o produto final da fusão desta tríade. Na qual, sem dúvidas, podemos ambientar um quarto elemento. A função. Falar de seleção em qualquer momento deste caminhar é objetivar sobre função. Da mesma forma que não se pode separar sujeito e predicado com vírgula, também não se separa seleção de função. Elas caminham juntas. Contudo, quando alguém afirma que o Pit Bulldog vem de dura seleção, outros não familiarizados com a cria podem entender como maus tratos ou como sendo um tratamento duro de dor e sofrimento. O que não se sustenta verdade. Sob a rege do sofrimento, dor e humilhação não se conseguem fibra/determinação/honra, estes valores se perdem ante o sofrimento. Não há como formar um guerreiro num ambiente tóxico, insalubre. No máximo se consegue um covarde mentiroso e provável um corrido medroso.
Cães selecionados na régua do sofrimento e humilhações nunca serão completos, na primeira oportunidade vão ceder. Porque é isso que a humilhação faz, e é isso que a submissão pela dor exige de cada um. A recíproca aqui é verdadeira para cães superprotegidos que vivem em sofás e dormem na cama com seus donos, comendo apenas o que a indústria pet lhes oferece, que não sabem o gosto do sangue na carne crua, já perderam a identidade. Estão mortos em seus quadrados. Cães selecionados na real seleção Pitbull Dog, vamos chamar assim e não mais dura seleção de agora em diante, demonstram profundo interesse pelo homem, isso por si só já deixam claras evidências da real seleção. O contrário será cães agressivos com humanos e evitando o contato com pessoas. Estes são indivíduos incapazes. Vítimas da má seleção, mesmo tornando-se competidores, serão devorados por seus próprios medos. Claro que toda regra tem exceções e a história do Pitbull Dog está coberta de fatos, evidências e testemunhos. Gr/CH Zebu 7W Ron, CH Chinaman 4W, Indiamboliu Ron, Elovun e tantos outros se tornaram célebres opositores de Como Eu Penso, porém ao analisar a vida destes supercampeões, pude perceber algo comum a todos. Eles viveram os dois lados da seleção, a dura, má, e a real. Gr/CH Zebu 7W gruda no braço do grande dogma Mr. Hughes, o velho da montanha, quando o conhece no quintal de Mr. Lonzo Pratt, iniciado no Game Dog. O jovem estilista da Carolina do Norte comprará alguns cães procedentes. Depois de algum tempo e algumas crias, Mr. Lonzo torna-se conhecido numa ninhada de 3 machos e 2 fêmeas. Um dos machos era Zero, que depois veio a ser conhecido por Zebu. O experiente e iluminado Mr. Hughes enxerga muito potencial naquele pequeno cão que o ferirá e compra-o. Zebu torna-se o seu cão de casa e passeios, e campeão com 4 combates avassaladores. Que destino aguardava o nego Zebu sem a urgência do Old Mountain Man? Esperem. Bruxa. Para outros em acessão ou em último caso o machado da dura seleção. Zebu conhece ao lado da família Hughes a real seleção, porém sua instabilidade emocional nunca chegou a ser confiável. O restante da história é bem conhecido. A real seleção forjou homens e cães. Se olharmos de um contexto mais amplo, veremos que nem todos os homens são bons criadores, assim como nem todos os Pitbull Dogs serão bons lutadores. Cabendo ao criador 50% no mínimo de um bom Bulldog, e os outros 50%, fechando a conta, cabe a genética por trás do cão, se oferecido sobre a plataforma da real seleção. A seleção real parece dura e de certa forma é. No sentido de forjar aptidões como durancidade, rusticidade, determinação. Nunca dor e sofrimento. Sendo na verdade suave para os cães e muito duro para um leigo ver e entender a vida na corrente, na casinha cubículo sob uma árvore, um balde com água donde se ver um pouco de verde, a ração crua no sangue, a corrida no malagate, o arrasto no rodondel e o pecado mortal, rolar os infelizes, à vista desses loucos. Na real seleção os cães têm livre arbítrio, podendo seguir ou parar. Não se consegue um grande atleta se ele não amar ao que faz, se ele não der a vida para estar ali. Tanto nos rings quanto em provas alternativas é nítido o desejo dos cães pit de competir. Não muito diferente do homem, porém, o ser humano pode lutar/competir por vários motivos, até pela falta deles. Por extrema necessidade, por não ter outra opção ou apenas por amar a competição. Com os cães não é tão simples, pois eles só lutam quando realmente gostam,
nada os fará ficar ali se eles de fato quiserem sair. A real seleção pode ser facilmente comparada ao companheirismo dada a interatividade diária entre treinador e atleta. Nada nesta relação se mostrará mais eficaz, firme, substancial e consistente do que o convívio Mendog. Exemplos desta fina relação não nos falta na vasta literatura Pitbulldog. Cães que lutavam por horas ao lado do criador, mas com outra pessoa não conseguia. A dura seleção peca ao tornar esta relação, que deveria ser prazerosa, em uma tarefa diária de dor e humilhações. As limitações de um cão não conseguirão compreender as intenções do dogman confuso, aloprado e violento. Quando na verdade o infeliz devia ser duro consigo mesmo e com as rotinas de treinos, nunca com seu cão. Ser maleável, compreensivo, parceiro, tolerante, é o que torna a dura seleção em real seleção. A boa seleção parece dura e até cruel, contudo não é bem assim, na verdade ela vai preparar física e emocionalmente o atleta. De fato proteger o cão. Todos os tópicos da real seleção não podem ser contrários à natureza do cão/atleta, por exemplo, uma matilha, origem dos nossos cães, corre várias milhas todas as semanas, isso é parte diária da vida do lobo. Lutas são constantes e duras contra invasores que reivindicam suas fêmeas, seu território, sua liderança, é assim a vida de um líder. Abater caças 4 vezes maiores é café da manhã de uma matilha. Estas são as raízes primordiais do Pitbulldog. Selecionar um Bulldog escolar não deve ser com cães inferiores, fracos que choram e tentam escapar, por ser extremamente prejudicial ao atleta, pois abre portas que devem ficar trancadas. Os rolos serão sempre com cães experientes que vão suportar e infligir as lições escolásticas do Gamedog. Agora levem em consideração as histórias de todas as raças. Os nossos cães, todos, vieram do mesmo tronco formador, animais magníficos dos quais os nossos hoje são apenas pálidas sombras. Esses troncos genéticos que alavancaram os pits e tantas outras raças, já se perderam no tempo e no espaço, portanto o que nos resta é preservar este legado confiado pela Old Show. Aos proteloucos de plantão quando estiverem em suas plataformas escrevendo em revistas, jornais ou apenas elaborando seus belos textos contra as raças puras e mais especificamente contra os Pitbulldogs, lembre-se que os Fighting Dogs são imagem, retrato, sombra fiel do que o verdadeiro homem é. Curta e compartilhe, se inscreva e comente em nosso canal, isso possibilitará condições de postarmos vídeos maiores. Este é apenas o primeiro capítulo do livro A Seleção American Pitbulldog, que espero sinceramente que se complete em série fechando todo o livro. Isso só será capaz com sua inscrição.